Olá, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Hoje, em nossa aula, continuaremos estudando sobre a população brasileira. Hoje iremos estudar sobre a classificação da população por faixa etária. Pegue o módulo de vocês e vamos começar a nossa aula. Então, turminha, vamos lá. Distribuição da população por faixa etária. Como é feita essa divisão? A divisão populacional de um determinado local, conforme a faixa etária, ocorre da seguinte forma. Jovens, é considerada a pessoa jovem, aquela pessoa do nascimento até os 19 anos de idade. Ou seja, de acordo com o IBGE, jovens são considerados as crianças a partir do seu nascimento até os 19 anos de idade. É considerado adultos a população que corresponde à idade de 20 a 59 anos. Já os idosos são pessoas que apresentam 60 anos de idade ou mais. Então, vejam só, existe uma diferença na classificação de faixa etária de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver que diferença é essa. Observe, de acordo com o IBGE, como a tia falou, é considerado jovens e crianças da idade de 0 a 19 anos de idade. Já de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança o cidadão de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquele com idade entre 12 a 18 anos de idade. Vejam só, de acordo com o IBGE, jovens vai até os 19 anos, já de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 18 anos de idade. Vamos aprender agora um pouco sobre as pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias? São indicadores populacionais que, por meio de um gráfico, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local, segundo faixas etárias e do sexo. Vamos ver quais são as partes da pirâmide etária. Tia vai ler para vocês agora o que representa cada um e depois Tia vai mostrar para vocês a pirâmide etária, mostrando cada parte, ok? Então vamos lá. O topo representa a população idosa, o corpo representa a população adulta e a base representa a população jovem. No eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas. À direita estão as mulheres e à esquerda estão os homens. Já no eixo vertical corresponde às faixas de idade. Observem aí agora a pirâmide etária brasileira, certo? Essa primeira pirâmide aqui, que aparece, ela faz referência à população brasileira no ano de 2010. Já na segunda pirâmide que aparece, é uma projeção, foi feita lá no site do IBGE, uma hipótese da população brasileira no ano de 2060. Então, vamos ver aí agora cada parte da pirâmide. Vejam só. Como a tia falou, o topo está representando quem? A população idosa, que de acordo com o IBGE é a partir dos 60 anos de idade. No corpo, que é a parte do meio da pirâmide, representa a população adulta, que está as pessoas que têm de 20 a 59 anos de idade. E a base, que é a parte de baixo da pirâmide, representa a população jovem, que é de 0 a 19 anos de idade. Ó, turma, observem aqui a diferença entre a pirâmide etária da população brasileira do ano de 2010 para de 2060. Vejam só, a diferença já percebemos aqui na base. Vejam que a base da pirâmide brasileira lá em 2060 vai estar bem mais estreita. E o que isso quer dizer? Que o número de pessoas consideradas jovens no Brasil vai ser menor. Por quê? Porque vai estar numa crescente o número de pessoas adultas e pessoas idosas, ou seja, futuramente a população brasileira será uma população repleta de mais adultos e de idosos, com menos jovens cada vez mais na sociedade.
Então, turma, aí agora vocês estão vendo o gráfico que aparece no livro de vocês, na página 324. Nós vamos responder essas 3 questões de acordo com os detalhes que aparecem no gráfico, certo? O gráfico ele está representando a população brasileira por faixa etária do ano de 2015. Observe aí no gráfico que no ano de 2015, a quantidade de idosos que existia na população brasileira era de 14%. Já a de adultos era de 56% e a de crianças e jovens era de 30%. Então, vamos começar a responder as questões. Primeira, qual faixa etária abrange a maior parte da população brasileira? De acordo com esse gráfico aí, qual é a parte que está maior no gráfico? A parte verde que está representando os adultos, certo? Então, no ano de 2015, a população que era maior no Brasil era a população de adultos. Continuando. Qual é o grupo de idade com menor representação na população brasileira? Lá no ano de 2015, qual era o menor grupo que representava? O grupo dos idosos, certo? Porque ele tinha apenas 14% do total da população. Próxima questão. Dos grupos de idade da população brasileira representados no gráfico, em qual você se encontra? Vocês do 5º ano encontram em qual grupo de faixa etária do gráfico? São idosos, adultos ou crianças e jovens? Lógico que é do grupo de crianças e jovens, que corresponde à idade de 0 a 19 anos de idade. Então, turma, ainda de acordo com a faixa etária, cada grupo precisa de uma necessidade específica, certo? Então, vamos ver agora as necessidades da população de acordo com a faixa etária de cada um. Temos aí, primeiro, crianças e jovens. Quais são uma das principais necessidades da população jovem brasileira? As crianças e os jovens precisam de quê? Investimentos em educação, desde a fase infantil, então desde bebezinho lá, pequenininho, até a universidade. Todos têm direito a acesso à educação. E também os jovens precisam de oportunidades de trabalho, certo? Hoje no Brasil já existem alguns programas sociais, como o Jovem Aprendiz, que é o meio de estar inserindo o jovem no mercado de trabalho. A outra faixa etária são os adultos. De que os adultos precisam? Quais são as necessidades dos adultos? Geração de empregos, curso de capacitação profissional, investimentos na área de saúde e habitação. Assim como também as crianças e os jovens precisam de investimentos também nas áreas de saúde, certo? Então, tanto a fase da criança e do jovem, os adultos e os idosos também, todos necessitam que o governo esteja sempre fazendo investimentos nas áreas da saúde. Vamos ver agora as necessidades da população idosa brasileira. O que será que os idosos precisam? Precisam, como a tia falou, de investimentos na área de saúde, com maior oferta de médicos e hospitais, e garantir a aposentadoria para suprir suas necessidades básicas, pois quando a pessoa chega à fase adulta, ela já deu a sua contribuição para a população, já trabalhou, pagou seus impostos, ou seja, quando ela chega na sua fase de idoso, ela precisa ter a sua aposentadoria garantida para suprir as suas necessidades, com alimentação, habitação e também com medicamentos. Então, como a tia estava falando, quando a pessoa chega na fase idosa, ela já deu a sua contribuição para a população. Aí no livro de vocês, na página 326, tem um texto que está falando sobre respeito aos idosos. Vocês vão ler esse texto e vão perceber que esse texto está falando sobre a história de um dia em que Felipe e o seu avô estavam em uma praça. De repente começou a chover. Como eles não conseguiam nenhum lugar para se abrigar da chuva, eles começaram a brincar na chuva, certo? Tia vai ler para vocês apenas o finalzinho desse texto. Observem aí. O fato de Amâncio ser idoso não impediu que ele e seu neto vivessem um momento de descontração. Felipe valoriza a companhia de seu avô
e os ensinamentos transmitidos por ele, pois assim sempre aprendi algo novo. Assim como Felipe, devemos valorizar e respeitar os idosos. Atualmente, eles são um grupo que mais cresce na população brasileira. Então, meus amores, aí vocês observam que tem duas questões que está perguntando a opinião de vocês a respeito do porquê devemos tratar bem os idosos. O que a tia quer para vocês responderem essas questões? A tia quer que vocês gravem um pequeno vídeo e enviem para nós, certo? Para mim e para a tia Valéria, esse vídeo onde vocês irão estar falando sobre o respeito ao idoso, como devemos tratar os nossos idosos da nossa população, certo? Caprichem nesses vídeos. Então, meus amores, a tia voltou um pouco o slide para recapitular o que vimos nessa aula, certo? Estudamos sobre a distribuição da população por faixa etária. Não esqueçam que essa divisão é feita da seguinte forma: os jovens é considerado jovem do nascimento até os 19 anos de idade. A pessoa é considerada jovem a partir do nascimento dela até quando ela completa os 19 anos de idade. Os adultos correspondem à população que possui entre 20 a 59 anos de idade e os idosos, as pessoas que apresentam 60 anos de idade ou mais. Então, turminha, espero que tenham compreendido como é feita a divisão da população brasileira por faixa etária e lembre-se que a população idosa é que vem aumentando cada vez mais no nosso Brasil. E não esqueçam de fazer o vídeo falando sobre o respeito ao idoso, ok? Vamos para a mensagem do dia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119. Vamos agora para a nossa agenda. Atividade de hoje, módulo 2, nas páginas 236 e 237. Lembrando de gravar o vídeo falando sobre a importância de respeitar os idosos e enviar para as professoras. Abraços e até logo!